Eu sou a Nicole e nós três somos as autoras do projeto Estudo sobre os Protetores Solares, Análise e Produção de um Protetor Solar sem substâncias danosas à saúde e ao meio ambiente, realizado aqui no Centro de Atividades Alertas Aneli Boaz, o SESI de Cobilândia, no estado do Espírito Santo. A nossa orientadora é a Suzana Vanessa e o nosso co-orientador é o Maicon Santos. O projeto iniciado em 2024 deixou lacunas durante seu processo de produção que não puderam ser respondidas devido à ausência de tempo para aprimorar o estudo. Assim, neste ano, daremos continuidade ao projeto que consiste na produção de um protetor solar físico à base de óxido de zinco a partir de pesquisas sobre a diferença entre filtros físicos e híbridos e a análise de compostos químicos. Por finalidade, o projeto pretende criar um protetor solar mineral sem os compostos químicos utilizados nos protetores híbridos e que esteja de acordo com os parâmetros da Anvisa, por exemplo, na quantidade do óxido de zinco utilizado. Para o objetivo específico, pretende-se mitigar os impactos ambientais gerados em decorrência da utilização desses componentes químicos nos filtros solares híbridos, popularmente conhecidos como químicos. Esses componentes químicos podem ser a avobenzona, a oxobenzona, octocrileno, dentre muitos outros. Os impactos ambientais gerados são, por exemplo, a morte das larvas formadoras de corais, o branqueamento dos corais e a bioacumulação destes compostos químicos perante a cadeia alimentar dos seres vivos marinhos. Além disso, pretende-se avaliar o nível de fotoproteção do nosso protetor solar, determinar o seu FPS e analisar as características sensoriais dos ingredientes utilizados nele, que neste caso são o óleo de coco, a cera de abelha, a manteiga de karité e principalmente o óxido de zinco. Segundo a revista Galileu 2020, ao utilizar os filtros solares químicos, parte do nosso corpo absorve os componentes químicos nele presentes, fazendo com que esses compostos químicos estejam na nossa corrente sanguínea, podendo gerar potencialmente problemas de saúde futuros. Em vista disso, é necessário que a comunidade científica invista e pesquise novas formulações de filtros solares que tenham como principal objetivo não causar danos tanto ao meio ambiente quanto à saúde dos organismos. Uma alternativa para a questão problema é a utilização dos filtros físicos, uma opção ao uso dos filtros híbridos devido às suas características. Segundo o Balog TS et al. 2011, os filtros físicos eles são estáveis, apresentam boa estabilidade, além de serem geralmente seguros clinicamente, não reagirem como os filtros orgânicos, que são os híbridos, e também serem a melhor opção para pessoas que possuem histórico de alergia. No ano de 2024 foram realizados 6 testes, sendo eles divididos em duas categorias: os testes in vitro, compostos pelo espectrofotômetro Arduino, e o teste de estabilidade acelerada, que foi a utilização da luz UVC, e também os testes in vivo, que foram realizados o teste de alergia, o diário e também um teste na praia devido à alta radiação solar. Para as hipóteses 1 e 2, que foram os testes in vivo, nós convocamos 4 voluntários para participar do período de exposição à radiação solar, enquanto se passava o protetor solar para analisarmos antes e depois. E para a hipótese 3, que foi um dos testes in vitro, nós utilizamos um aparelho chamado espectrofotômetro, que ele pode calcular a absorvância e transmitância de um composto. No nosso caso, foi a nossa base principal, né, que é o óxido de zinco. Então a gente utilizou esse aparelho para calcular a absorvância da nossa base. Para a hipótese 4, realizamos uma sistemática análise da literatura científica sobre os compostos químicos em relação às consequências que eles causam à saúde e ao meio ambiente. Já para a hipótese 5, realizamos testes de alergia para saber se o nosso produto daria algum tipo de reação alérgica a peles mais sensíveis. Portanto, a partir do artigo científico produzido no ano de 2024, foi possível concluir que o protetor solar produzido por nós de base mineral apresentou alta eficiência